E hoje eu vou ter a honra de ter um papo aqui que eu já queria há bastante tempo. E eu tenho certeza que vai ser muito abençoado. Você já sabe quem é porque você clicou. Roberta Vicente. E aí? E você, eu queria que você começasse falando um pouco sobre a sua conversão. Eu tava lendo que a Nath sempre faz pra mim, né, uma pesquisa aí dos meus convidados. E ela tava dizendo, você é gaúcha? Sim. Correto? E você vem de uma tradição católica, assim. Sim. E você era, assim, participante real, assim? Não, na verdade, eu venho de uma cidade da Serra Gaúcha e ela foi colonizada por italianos, então é uma cultura super presente. Você vai ver, por exemplo, cada cidade ela se desenvolve ao redor de uma igreja. Então toda cidade tem uma igreja matriz e aí meio que a civilização foi se criando em volta dessa igreja. Então é super cultural. O catolicismo veio desde os meus avós vieram da Itália. Então é uma coisa bem cultural mesmo. E os meus pais também foram inseridos nessa realidade, só que desde criança eu participava de grupos católicos, grupos de jovens que eles falam. E os meus pais eram envolvidos até em certo nível, mas depois se envolviam, depois desenvolviam com a igreja. Mas era uma coisa bem, cultural mesmo. Eu não me lembro como era a minha vida sem ser imersa nessa cultura. Eu fiz catequese, todas essas coisas. Só que eu nunca tinha parado para pensar a respeito de Deus. Interessante, né? Muito louco, porque ele estava inserido na minha cultura. Então eu sei todas as coisas assim de cor. O credo apostólico, decorei. Várias orações, decorei. Fui catequizada. Eu ia no grupo de jovens, a gente escutava sobre a Bíblia. Mas Deus em si nunca foi um interesse. Eu nunca fui desperta para esse interesse. Eu estava ali só vivendo o fluxo. Os meus amigos giravam em torno desse contexto também. Então, a gente cresceu, assim, nesse lugar. E eu me lembro que os meus pais, eles não iam sempre à missa, mas ir à missa era uma coisa que fazia parte do nosso cotidiano. Então, a gente ia pra lá, enfim. E foi assim, super, super, super cultural. Entendi. É interessante essa divisão, né? De quando é cultural. Porque eu até já viu aquela ilustração, não lembro quem que dá, né? Que era um peixe passando e pergunta, um peixe mais velho passando e pergunta pros outros mais novos, né? E aí, como é que tá a água? E os mais novos falam, que água? Né? Então, às vezes a gente tá tão imerso numa realidade desde que nasceu, que você nem se dá conta que existe aquela realidade. Você nem para pra pensar. Eu não pensava sobre Deus e afins. E o contexto da minha conversão foi bem peculiar, porque eu tava nesse grupo católico já fazia, sei lá, desde os 12 anos. Isso de jovens. Desde os 12 anos até os meus 20. Foi quando eu me converti, com 20. E eu ouvia sobre o evangelho, sobre Jesus. Isso nunca me moveu. Jamais isso aconteceu. Era muito interessante. Então eu conhecia Jesus de ouvir falar e tal, mas nunca me interessei na pessoa de Deus. Era uma coisa bastante também sobre você ser uma boa pessoa, você ser um bom filho. Isso era muito trabalhado. Muitas então virtudes, eu nunca né? fui uma pessoa que deu muito trabalho pros meus pais, assim. Zero. Eu era, super certinha, fazia tudo bonitinho. Tinha um namorado, assim, mas era tudo certinho. Nunca fui, de ir pra balada e… Da rebeldia e tal. Isso, nunca fui. Mas, enfim, eu tava desde os 12 anos nesse grupo católico. E aos 20, num dos retiros desse grupo católico, veio não é um casal de amigos, mas 2 meninos amigos da igreja metodista. Eles foram convidados pra falar sobre Jesus. Pra ministrar. Pra ministrar para o grupo católico. Isso já, foi muito… Uma quebra ali, Foi né? uma quebra. E foi muito interessante que eles falavam e eles citavam a Bíblia. E aquilo me incomodou muito. Eu falei assim, meu Deus, esses caras sabem de cor a Bíblia. Eles fizeram um download da Bíblia na cabeça deles. Que é isso? Eles sabem, eles citam, porque diz na Bíblia, não sei o que, nananã. Só que eles não eram não foi uma pregação, Francis Chan. Eu tinha 20 anos, era como se uma pessoa de 20 anos, meio que adolescente, estivesse pregando. E eles falavam de Jesus como se ele fosse amigo deles. Conversando com Jesus. Então, Jesus respondia a eles. Eles mencionavam isso, porque Deus falou comigo. Porque Jesus é um cara muito engraçado. Eu lembro que teve um deles que falou assim: vocês sabiam que Deus é muito engraçado? Aí eu, Deus engraçado? Não, ele é… Senhor, onipotente. Ele não é engraçado. Não, esse tipo de intimidade… Eu fiquei assim, nunca ouvi ninguém falar assim sobre Jesus. E aí, vocês sabem que Deus é muito engraçado? Aí eu entendi, por que ele é engraçado? E óbvio que ele respondeu, porque ele tava pregando. Então assim, sim, vocês pararam pra olhar pra criação? Pra todas as coisas que ele fez? Vocês já pararam para olhar pro ornitorrinco?
tipo, é um pato, mas é um mamífero, e ele nada, e ele é muito engraçado. Aí isso foi me incomodando, assim. E eles foram falando sobre Jesus dessa forma, na minha um linguagem. Incômodo bom? Sim, não sei. Não era uma rejeição, não? Era um incômodo de tipo, eu nunca ouvi isso na minha vida. Tá. De estranheza. O que é isso? Não, tem alguma coisa que existe que eu não conheço. E aí eles foram falando, ministrando, e eles falaram muito que Deus me amava. Aí eu falei, não pode ser, esse Deus me ama, ele nem me conhece, eu nem falo com ele, o que eu conheço com ele é essas orações que a gente faz e tal. E aí eles terminaram aquele momento, e eu fui dormir muito tarde naquele retiro. Tipo, todas as meninas, a gente dormia juntas, elas brincando e tal, e eu fiquei, tipo, olhando pro nada, pensando em tudo. Eu falei assim, Deus me ama. Como é que pode um negócio desse? Tipo assim, Deus me ama, ele morreu por mim. Mas por que ele morreu por mim se eu não fiz nada de errado? Você entende? A minha vida toda certinha. Deus morreu pelos seus pecados, mas que pecado, que eu não erro nada, não faço nada de ruim. Esse foi um choque, assim. E aí, isso foi num sábado, e no domingo, todos esses retiros, que aconteciam umas 3 vezes por ano, terminavam numa missa. E tava eu lá na missa, e eu participava do grupo que cantava. Olha que doido. Eu cantava, que a gente cantava salmos. Eu cantava os salmos na igreja. E eu nunca parei pra pensar sobre Deus. E tipo, como se eu estivesse literalmente dormindo, vivendo a vida num estado anestesiado. Uau. E aí, naquele dia especificamente, eu conversei com as pessoas porque aquilo tava me incomodando muito. Eu falei assim, eu posso, no momento da Eucaristia, eu posso não cantar hoje? Tipo, no momento da Eucaristia, eu quero tentar uma coisa diferente. E aí eles, não, beleza, aí botaram outra menina pra cantar e eu fui ter um momento. Tinha umas 1000 pessoas naquela missa. Então a gente cantava umas 2 músicas. E músicas que a gente cantou desde os meus 12 anos. Era sempre o mesmo repertório, enfim. E aí, naquele dia, eu falei, tá, não vou cantar, vou ficar aqui e vou tentar uma coisa nova. E aí, tava ali. Na primeira música, eu decidi falar com Deus. Porque eles falaram que é só você falar com Deus. Então tá. Se é tão simples, deixa eu testar, né? E aí eu comecei a conversar com Deus. Eu fechei os olhos, assim, tava todo mundo cantando a música. E eu falei, oi? E fiquei esperando, assim, vai que ele responde na hora. Vai que ele aparece. Oi? Eu não sei se você tá me ouvindo, mas me disseram que você responde. Então, se você estiver aí, você pode responder? Aí não respondeu, né? Porque eu não ouvi a voz audível de Deus. Eu fiquei ali, você pode me responder? E aí eu lembro nitidamente da sensação de pensar de perceber que eu não era boa. Do nada. E eles não falaram sobre isso. Naquele momento, justamente o contrário. Falei assim, Deus te ama. Ele não tá dizendo, Deus, você é mau. Não foi essa a mensagem. Essa mensagem existe, mas não foi essa que eles pregaram. Não era da depravação total que eles estavam... Não era da depravação total. E aí, eu comecei a, tipo, nitidamente pensar, eu não sou tão boa assim. E eu comecei a pensar e refletir no quanto eu sou mentirosa, no quanto... aquilo veio, uma convicção de pecado muito forte foi crescendo no meu coração. Enquanto eu falava com Deus, que eu nem sabia que existia. E eu falava assim, eu sou muito mal. Eu sou, assim, eu preciso de ajuda. E eu nem lembro exatamente as palavras, mas tava lá falando com Deus. E aquilo foi crescendo dentro de mim. E chegou um ponto que eu falei assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso que você me salve. Eu preciso que você fale comigo, que você me ajude a sair desse lugar. Eu não quero mais ser assim, eu não posso ser assim. E você me ama assim, eu preciso desse lugar. Me desculpa por ser assim. E aí eu abri todo o meu coração pra ele. E foi muito incrível porque terminou a música e eu terminei a oração. E começou uma outra música que eu ouvi desde os 12 anos. Então, naquele momento, é uma música, não sei se você conhece. Ela fala assim, tenho esperado esse momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tu tens sofrido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sentido, pois eu permaneço ao teu lado e ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz. Essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. E aquilo eu comecei a chorar mais copiosamente do que eu tô aqui, porque eu soluçava. Eu pegava na cara das pessoas, assim, Deus falou comigo, Deus falou com você também, você sentiu que Deus tá aqui? As pessoas, tipo, oi? Elas estavam vivendo a vida delas. Exato. E eu... Cumprindo
O ritual. E Deus estava falando comigo, e Deus, tipo, tocou, mudou meu coração, alguma coisa aconteceu. E hoje eu sei, porque depois a gente começa a ler a Bíblia, né? E é justamente aquele versículo assim: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E eu reconheci naquela música que eu ouvi a vida inteira que Deus estava falando comigo. Cantou, né? Que eu cantei a vida inteira. Ninguém te ama como eu tava cantando. E naquele momento, Deus falou comigo. E tudo mudou, tudo mudou. E aí, a gente foi comer McDonald's depois. E eu comi um hambúrguer e as minhas lágrimas tava tipo Davi, assim. Comia um hambúrguer e lágrimas, chorando. Eu não conseguia parar de chorar. Eu cheguei em casa. E a galera ao seu redor? Não, eu achava engraçado. Porque eu, tipo, a gente tava conversando sobre coisas normais. Eu, tipo, desculpa. Eu não conseguia parar de chorar. Porque eu tava. Mas eles sabiam que tinha a ver com. Não sei. Do Senhor te tocando, não. Eu nem prestei atenção. Eu tava tão anestesiada de amor, assim, que tava tão imersa naquele sentimento, assim. E eu cheguei em casa à noite. Pus o meu pai e a minha mãe sentados um lado do outro. Nem sabia o que eu tava fazendo, Douglas. Não tinha a menor ideia. Eu botei eles sentados um do lado do outro na cama, chamei meu irmão, que eu tenho um irmão também. E aí, pus os três, ajoelhei na frente deles. E eu disse assim, por favor, me perdoem. Me perdoem por tudo que eu fui até agora. Eu não sei, alguma coisa muito louca aconteceu comigo. E a partir de hoje, tudo vai ser diferente. Eu não quero mais ser a pessoa que eu era. Eu quero ser alguém melhor para Deus, algo melhor para vocês. E eles estavam, tipo, chorando, emocionados. Tipo, ai, que bonito, Deus falou com ela. Mas aí depois começou toda uma doideira que a gente conversa. Eu quero saber. E aí, enfim, pedir desculpas, enfim, foi um momento muito legal. E foi assim que Jesus me encontrou, sabe? Eu me lembro, assim, foi ele ministrando no meu coração coisas que eu não sabia. Tipo, eu poderia até saber de algumas coisas, mas eu nitidamente não me lembro de escutar com atenção e meditar e pensar sobre isso durante todos esses anos vivendo imersa nessa cultura. Foi naquele momento que eu e ele, a gente teve esse momento, assim. Nossa,